Olá, eu sou a Silvia Helena Pereira, estudante da sétima turma do mestrado do ProF, campus de São Carlos. Essa é uma atividade da disciplina D01, onde vou apresentar os temas trabalhados na problemática da educação física. A gente inicia falando sobre o abandono do trabalho docente, que pode ser explicado como uma consequência das dificuldades enfrentadas pelo professor de educação física escolar. Esse abandono significa a perda do envolvimento pedagógico com as aulas. Ele se caracteriza por duas práticas. Uma prática tradicional, que está relacionada a metodologias centradas ao ensino técnico do esporte e uma visão bem esportivista, focando na repetição dos exercícios, muitas vezes priorizando somente os alunos com maior habilidade, desta forma gerando a exclusão de muitos alunos da sala. Outra característica do abandono do trabalho docente é a expressão utilizada como rola-bola. É uma aula sem planejamento pedagógico, nas quais o professor apenas entrega a bola aos alunos, sem desenvolver objetivo educacional, sem nenhuma reflexão crítica ou participação efetiva dos alunos. O rola-bola, muitas vezes, é o desinvestimento pedagógico do professor, que representa a diminuição do envolvimento do professor com o planejamento e com os objetivos educacionais na aula de educação física. Como consequência do desenvolvimento pedagógico, geralmente está a falta de infraestrutura das escolas, ou falta de material, ou mesmo a desmotivação do professor. No rola-bola, né, quando isso acontece, os alunos escolhem a aula que quer fazer. Geralmente isso já é uma cultura da escola, então, sempre foi assim, é desse jeito, e aí os alunos acabam fazendo o que querem, exclui boa parte, porque a grande maioria fica de fora e só participa quem realmente consegue dominar o espaço da quadra. Depois, a gente vai falar sobre a relação teoria e prática, que ela pode ser dividida entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer. O ensinar a fazer está relacionado às experiências práticas e desenvolvimento das habilidades corporais. Nesse contexto, os alunos aprendem por meio da vivência dos esportes e de jogos, desenvolvendo movimentos, técnicas e capacidades motoras. Essa dimensão valoriza a participação ativa dos estudantes, a prática corporal como processo de aprendizagem. E aí nós temos o ensinar sobre o fazer, que ele já se refere à compreensão crítica dessas práticas corporais. Além de executar movimentos, os alunos também refletem sobre o significado social, cultural e histórico das atividades realizadas. Assim, a educação física não se limita apenas à prática de movimentos, mas também promove conhecimentos sobre inclusão, valores, regras, cultura corporal e convivência social. O segundo ponto que nós vamos trabalhar é os aspectos legais da educação física. Esse componente, a educação física entra como um componente curricular da educação básica e como ela foi reconhecida e transformando ao longo da história brasileira. A evolução histórica acontece em 1961, ela inicia-se com uma importante legislação. A primeira Lei de Diretrizes e Bases reconheceu a educação física como um contexto escolar, porém ainda com uma forte influência higienista e militar. Em 1971, durante o período militar, a educação física tornou-se obrigatória, mas muito voltada ao rendimento físico e à disciplina corporal.
Com a LDB de 96, ocorreu um avanço importante, pois a educação física passou a ser reconhecida oficialmente como componente curricular da educação básica, ligada à formação integral dos estudantes e à cultura corporal. Em 2001, novas discussões reforçaram a importância da inclusão e a participação dos alunos nas aulas de educação física. Já em 2003, surgiram debates sobre possíveis avanços ou retrocesso relacionado à dispensa nas aulas de educação física. Ainda que o mapa mostra uma discussão com a pergunta 2003, avanço ou retrocesso, refletindo as críticas sobre a flexibilização da participação dos estudantes. Isso se relaciona a um debate entre a dispensa da aula ou a dispensa da disciplina. Em alguns casos específicos, a dispensa na prática da aula, mas não necessariamente da disciplina como componente curricular. Ou seja, o aluno pode ser dispensado de determinadas atividades práticas, mas continua tendo direito ao conhecimento e aos conteúdos da educação física escolar. A gente vai falar agora sobre a indisciplina e o afastamento dos estudantes nas aulas de educação física. O afastamento está relacionado à falta de interesse, à pouca participação e à baixa motivação dos alunos nas atividades. Isso pode ocorrer por aulas repetitivas, excesso de competitividade, exclusão dos menos habilidosos e pouca identificação dos estudantes com o conteúdo trabalhado e aulas que ocorrem no contraturno. Outro aspecto é a indisciplina, que ela parece ligada aos conflitos que ocorrem nas salas, a desatenção, resistência a atividades e dificuldade de convivência durante as aulas. O mapa mostra esses problemas, pode prejudicar a aprendizagem e a participação dos alunos. Na visão do professor, essa indisciplina ocorre por culpa da família ou da comunidade que o jovem está inserido, ou a subcultura desse jovem. Já na visão do aluno, essa indisciplina acontece por aulas desinteressantes, com professores que não estão preocupados em passar um conteúdo, e uma forma da gente poder buscar e sair dessa indisciplina, dos alunos estar mais participativos, a gente encontra um modelo de responsabilidade social e pessoal, que valoriza atitudes como respeito, autonomia, cooperação, controle e responsabilidade. Este modelo procura desenvolver não apenas habilidades motoras, mas também valores sociais e comportamentais, importantes para a convivência escolar. Já para o afastamento, isso. E um outro ponto, a gente está relacionado a dificuldades ao ensino do esporte nas aulas de educação física. O problema do no ensino do esporte aparece relacionado à exclusão dos alunos menos habilidosos, ao excesso de competição e a repetição de técnica e o foco apenas no rendimento esportivo. Muitas vezes a aula valoriza somente os estudantes com maior desempenho, causando desmotivação e afastamento dos demais. A aula com um foco bem esportivista, ela acaba trabalhando o rendimento, priorizando o que a gente chama do quarteto fantástico, que são as aulas de futebol,
artes, handball e basquetebol. E sempre seleciona os mais habilidosos. E aí a gente fala sobre o esporte na escola. E o conceito do esporte na escola representa a representação do esporte dentro do ambiente escolar, mas nem sempre com objetivos educacionais. Em muitos casos, o esporte é apenas reproduzido seguindo o modelo competitivo do esporte tradicional. E aí, por outro lado, a gente vem com o esporte da escola, que ele vem propõe uma visão diferente. O esporte deve ser adaptado à realidade escolar e aos objetivos educacionais. Assim, a prática esportiva precisa realizar inclusões, a participação, a cooperação e a aprendizagem, respeitando a diferença entre os alunos. A gente tem as questões relacionadas ao gênero na escola. Ela muitas vezes reforça um estereótipo, principalmente quando a gente trabalha com aulas separadas. Peraí. Quando a gente tem turma mistas, ela representa um modelo tradicional em que meninos e meninas realizam atividades separadamente. Essa divisão muitas vezes reforça a diferença e limitações associadas ao gênero, fortalecendo a ideia de que determinados esportes ou práticas corporais seriam para meninas ou para meninos. Assim, a gente reforça o estereótipo de quem deve fazer cada atividade ou cada esporte. Já quando a gente trabalha com as turmas mistas, aparece para unir e juntar a turma. É uma proposta mais inclusiva que promove a convivência, respeito e participação conjunta entre os alunos. Nesse modelo, as atividades são organizadas para valorizar a cooperação e garantir oportunidades iguais de participação a todo o grupo. Ela, trans, ela traz a equidade de gênero, sendo assim uma vivência mais inclusiva e o respeito mútuo, aumentando a participação das meninas nas aulas. E para fechar, a gente tem os temas geradores, que é o que foi um tema conhecido pelo Paulo Freire, né? E aí ele se divide em três grandes temas: a dialogicidade, que aparece como um elemento essencial, pois para Paulo Freire o conhecimento é construído por meio de diálogo entre o educador e educando. Esse diálogo promove a troca de experiências, a reflexão crítica, a escuta e a participação coletiva, onde acontece a troca de saberes. A partir do diálogo, acontece a conscientização, entendida como desenvolvimento da consciência crítica sobre a realidade social, por meio da reflexão e da ação, chamada por Paulo Freire de praxe. Os indivíduos podem compreender a situação de opressão e buscar uma transformação social. Além disso, o papel do educador é representado como um mediador do conhecimento, incentivando a problematização, a escuta e a construção coletiva do saber, em vez de apenas transmitir o conteúdo. Aí, após a conscientização, a gente vê o inédito viável, que é um conceito que representa a possibilidade de transformação da realidade por meio da educação crítica e da ação coletiva.
Esse conceito está relacionado à situação limite, que são um obstáculo social, cultural e educacional enfrentado pelo sujeito no cotidiano. A partir da conscientização, os indivíduos passam a refletir criticamente sobre sua realidade, compreendendo os problemas existentes e buscando alternativas para transformá-lo. Nesse processo, a praxis, a união entre a ação e a reflexão, torna-se fundamental para superar as situações limite. Essa foi a apresentação da problemática da educação física.